nós compramos a nossa casa, a gente achou que estava adquirindo a casa própria e que ali poderíamos criar nossos filhos, que a nossa vida seria igual a de todo mundo. Só que depois a gente descobriu que o nosso sonho, ele era um pesadelo, porque naquele lugar era uma área irregular e nós teríamos que lutar muito para adquirir a propriedade, a posse, o título, né, que nos daria a tranquilidade que a gente tanto esperava. Aqui na vila as pessoas também pareciam assim, que estavam apáticas, que não tinham mais sonho na vida, que a vida tinha acabado. Eu mesma achava que a única coisa na vida para mim era criar minhas filhas, né, vê-las grandes, e que não tinha mais futuro para mim, que eu não podia estudar porque não tinha condições financeiras para pagar um colégio, e esse título de propriedade, de posse que não saía, e a gente ia levando. Só que os anos foram passando, não se resolvia nem a questão da água, nem a questão da luz, né? E nós então começamos a cobrar, né? Perguntar por que não solucionávamos. Aí porque as coisas são difíceis, porque não tem dinheiro, porque tem que esperar. Todos são tão iguais, se honestidade é marca da gente, ser diferente é bom até demais. É minha estrela, é minha cidade, gente sincera que vem e me diz: chegou a hora de ser feliz. É nossa estrela, é nossa cidade, chegou a hora de ser feliz. Se a vida ensina, eu sou aprendiz. En 1988 gana las elecciones el Frente Popular, encabezado por el Partido de los Trabajadores de Brasil. Un partido de izquierda con deseos de cambiar la vida de la gente, especialmente de los más necesitados. Con el arribo del nuevo gobierno se levantan miles de demandas llenas de esperanza. Pero la situación era caótica para Olívio Dutra, primer alcalde del Partido de los Trabajadores, que asume el gobierno de la capital del estado de Río Grande do Sul. El estado financiero de la alcaldía era lamentable. El 98% del presupuesto estaba destinado a salarios del personal municipal. Casi no quedaba dinero para obras. Era evidente que el gobierno popular no iba a poder responder de inmediato a las demandas ciudadanas. ¿Qué hacer entonces? El gobierno estimó que lo mejor era discutir con la propia gente cómo invertir esos escasos recursos. Así se hizo. Y desde entonces, así se hace cada año. Nació así el llamado presupuesto participativo. E aquilo sim foi que nem uma bomba, né, que caiu na minha cabeça. E eu disse, mas não é possível ter um espaço que a gente possa ir lá e falar o que a gente está pensando, o que está sentindo. O orçamento participativo me deixa feliz e tranquila, porque antes, como eu já expliquei, era muito esmola, entende? Tu parecia atrás de uma esmola. Hoje não, tu vai atrás de uma conquista. Eu me sinto uma cidadã. Eu quero dizer mais, tenho 72 anos e me sinto jovem assim dentro desse movimento. Remocei, né? Porque eu sinto assim que é uma coisa maravilhosa na minha vida, na vida do meu esposo. Foi uma coisa assim que surgiu na hora para nós. É uma luz que nos despertou. Será que a gente é que é diferente? Ou será que os outros são tão iguais? Se honestidade é marca da gente, ser diferente é bom até demais. É minha estrela, é minha cidade, gente sincera que vem e me diz: a gente aprende a ser feliz. É nossa estrela, é nossa cidade, chegou a hora de ser feliz. Se a vida ensina, eu sou aprendiz. Pero, ¿qué es eso maravilloso que puede transformar la vida de la gente y de toda una ciudad? ¿Qué es
el presupuesto participativo? El presupuesto participativo no es una varita mágica que todo lo resuelve. Es un proceso de participación democrática donde a través de una serie de reuniones y plenarias, la propia población determina cuáles son las obras que el gobierno debe realizar. Pero, ¿de dónde obtiene el dinero la alcaldía para hacer obras? La alcaldía recauda recursos a través de los impuestos y el cobro por los servicios que presta la ciudad y una cantidad que recibe del gobierno del Estado y de la nación. ¿Qué hace la alcaldía con ese dinero? La alcaldía tiene que pagar el salario de sus funcionarios y los servicios que presta a la ciudad. Lo que queda es para invertir en obras. Sin embargo, en todas las alcaldías del país se hace una planificación anual de lo que se piensa recaudar y de cómo va a ser invertido. Es lo que se llama presupuesto municipal. ¿Qué es entonces lo nuevo que ocurre en Porto Alegre? Que esta planificación no la hacen solo los técnicos a puertas cerradas, sino que ahora se consulta a la población. Es la gente la que decide cuáles son las principales obras que deben ser realizadas. De ahí que el proceso se llama presupuesto participativo. Para poder entender mejor este proceso, veamos cómo se inserta un ciudadano con su demanda en el presupuesto participativo. Eu recebi panfleto na minha mão que dizia: orçamento participativo, venha construir essa ideia. Você pode dar a sua opinião. Se você participar, você vai lutar e vai ganhar a sua obra, a sua demanda. Participe das reuniões semanais. Você pode ser o representante das suas próprias ideias. A comunidade resolveu se reunir em Assembleia Geral na Associação de Moradores da Vila Renascença 1. E lá debatemos como seria a nossa participação. E aí a gente chegou lá e constatou que realmente o orçamento participativo podia mudar a nossa vida. Quando o Robério nos explicou o que era o orçamento participativo, que a gente entrava e concorria, tirava delegado, tirava conselheiro e fazia as demandas, nós achávamos que era um sonho. Aquilo ali, nós nunca tínhamos visto uma política assim, uma política comunitária, da prefeitura direto com a comunidade, nós nunca tínhamos visto mesmo. E fazia já uns 10 anos que eu já estava envolvida, né? Sempre quase que pedindo esmola. E agora era diferente. Agora era nós que definíamos as obras, os nossos interesses, né? E não é só pavimentação, é saúde, é rede de água, é rede de esgoto. Como la ciudad es muy grande, para favorecer la participación de la gente, se dividió en 16 regiones. Y a veces esas regiones se subdividen en otras áreas más pequeñas o microrregiones. Todo el proceso comienza cuando una vez al año el alcalde rinde cuentas en cada una de las 16 regiones. Suelen reunirse más de 1000 personas por región. El presupuesto participativo no tiene partido. A esta reunión asiste todo el que así lo desee: viejos, jóvenes, amas de casa, trabajadores, intelectuales, gente de todos los partidos. El pueblo. Todos pueden participar, criticar, preguntar, exigir, pedir, reclamar. Y como son tantas las personas que participan, para continuar la discusión y llegar a conclusiones, los vecinos eligen sus representantes. Cada una de las 16 regiones elige varios delegados y 2 consejeros. En esta primera reunión amplia se eligen los delegados del presupuesto participativo. Se elige uno por cada 10 presentes. Mientras más gente se reúne, más delegados elige esa região. Após o período de tirar delegados, eu fui eleita delegado da região, participei nas plenárias
E como eu era uma pessoa que tinha muita vontade de dizer o que eu pensava e defender os interesses da minha vila, da minha comunidade, eu me destaquei, porque nós que moramos em vila, nós temos toda uma força especial pelo nosso dia a dia, porque nós convivemos com a violência, com a fome, com a miséria, e nós temos que nos defender. Y eso nos da esa fuerza de decir lo que nós pensamos. El alcalde informa de las obras ya ejecutadas, de lo que está en proceso de ejecución y de las obras que no fueron iniciadas y por qué no lo han sido. El gobierno da muchas informaciones. Todo es muy transparente. Luego, los delegados se reparten por los barrios y realizan una serie de reuniones con sus vecinos para recoger sus demandas. Los vecinos establecen qué tipo de obras deben ser realizadas con más urgencia en su barrio. Si se necesitan obras de pavimentación o educación, salud o vivienda o redes de agua y alcantarillado. Van enumerando y se van anotando. Si se elige pavimentación, por ejemplo, debe señalarse con detalle en qué lugar e quantos metros. Você elege o delegado e ele tem o compromisso de estar presente todas as semanas nas reuniões da região. Nas reuniões do orçamento participativo, nós tiramos como primeira prioridade a regularização fundiária da Vila Renascença 1, que quer dizer que nós teríamos a urbanização que envolve a água, a luz, a abertura de acessos, a construção de algumas casas, o projeto urbanístico e, futuramente, o nosso título da concessão do direito real de uso. Los delegados tienen como tarea recoger las demandas de sus regiones y fiscalizar las obras. Eu fiscalizei toda a minha obra aqui. Aqui no meu portão, a empreiteira fazia reunião aqui na frente. Veio o dono da empreiteira, a engenheira, né? No dia que colocaram, que chegou aqueles 15 caminhões de asfalto, quentinho, saindo, aquilo era uma emoção. Para mim e para a engenheira, então, nós chegava a sair lágrima. Era mesmo emocionante, era uma coisa, era um sonho. Então, aquilo era muito emocionante. O caminhão indo, sabe? Que ele tem uma coisa assim, uma plataforma embaixo, o caminhão do rolo depois, eu e ela estava ali em cima, vendo se estava bem espalhadinho. Então é muito emocionante isso. Una vez hechas todas esas reuniones más pequeñas, se hace una nueva reunión amplia de toda la región. Allí el gobierno presenta un estimado de los ingresos y gastos del año siguiente y cada región entrega sus prioridades y demandas. E hoje ela foi repudiada aqui a não representar a comunidade que enganja o OMPA, 400 e poucas vilas aí, foi repudiada de ser manifestada com sua palavra perante nós vileiros, nós comunitários, companheiro. Entendeu? Nós não podemos aceitar isso. A OMPA é uma reunião que não tem peso, que não tem discussões, ela não tem fundamento. Ela é uma reunião morta. Eu gosto de reunião forte, reunião discutida, reunião assim acelerada. Eu acho que aí que está o peso do desenvolvimento. Eu acho que isso aí é muito importante, as pessoas discutirem, participarem. Eu às vezes até me apavoro, quando tem essas grandes reuniões, eu me apavoro, porque o pessoal às vezes até meio que agridem, mas como dizia o Tárcio, e aí o Olívio, que agora é muito calmo também, eles gostam. Eles acham que é por aí mesmo, que a crítica é muito importante. É um meio de criticar, é um meio, né, de falar. Então, quando existe uma crítica, e que às vezes eu fico meio espantada, meio assustada, né, eles gostam. É aquele negócio que eu falei, o mesmo que eu sinto, eles sentem. Aceptar esta relación tensa como algo normal, tolerar el conflicto ha sido uno de los grandes méritos de los últimos gobiernos de Porto Alegre.
En esta segunda reunión amplia se eligen los consejeros del presupuesto participativo. Los consejeros tienen como una de sus principales tareas decidir las obras que se realizarán en la ciudad tomando en cuenta las propuestas de la administración y las demandas de las distintas regiones. Eu entrei no orçamento participativo para regularizar a minha casa, pensando na minha casa, na coisa assim mais individual. E então comecei a participar das plenárias e eu senti que as pessoas me ouviam, se interessavam pelo que eu falava e que ali todos estavam para uma coisa comum, que não era mais só da Angélica, só da casa da Angélica, mas era da cidade como um todo. As pessoas iam lá para pedir a regularização, a saúde, a cultura, o esporte, o lazer. No se preocupan solo por lo que pide su barrio, su región, sino que tienen presente las demandas de todas las regiones. Una forma de ayudar a formar una conciencia más global se logra a través de las caravanas del presupuesto participativo. Los consejeros de las distintas regiones recorren en bus toda la ciudad para formarse una visión de conjunto de los problemas. Isso é muito importante, né? Por exemplo, eu até aprendi muito com o prefeito Tarso, né? Da gente se preocupar com a cidade toda, né? Porque ele mesmo dizia, eu quando eu saio, uma certa rua vejo, sei lá, uma árvore caída, um buraco, né? Ele mesmo passava isso para o órgão competente, né? Então a gente aprendeu isso um pouco com ele, de se preocupar com todo mundo e com toda a cidade. E eu descobri minha cidade, porque eu não conhecia Porto Alegre, eu conhecia a minha cidade através do orçamento participativo. Después de esta última asamblea regional, con toda la población que quiera asistir, empiezan las reuniones más especializadas de los representantes populares. Las más importantes son las reuniones del Consejo del Presupuesto Participativo. Este consejo, que se reúne semanalmente, está constituido por 2 consejeros por cada región y estructura temática por un representante del Sindicato de Funcionarios Municipales y un representante de la Unión de Asociaciones Pobladores de Porto Alegre y 2 representantes del gobierno. Estos últimos no poseen derecho a voto, justamente para evitar que hagan pesar su autoridad en las decisiones. El Consejo es un órgano de poder del pueblo. Es el que tiene la última palabra en cuanto a las obras que se realizarán en la ciudad. E com a minha participação, a minha dedicação, eu consegui me eleger conselheira da região centro, a região 16 do orçamento participativo. E aí, junto com mais 3 companheiros, que são 2 conselheiros titulares, 2 suplentes, nós lutamos pelas obras da região centro, conseguindo aprovar muitas obras e iniciando o processo de regularização da minha vila, da minha própria vila. O delegado consegue a sua obra, conquista a sua obra, que não abandone o processo. Primeiro porque ele vai ser o responsável da obra depois, né? O fiscal da obra, junto com nós, conselheiros, junto com todo o fórum de delegados. Esse processo foi um processo muito rico, porque foi a mesma coisa que eu tivesse feito uma faculdade. Eu aprendi muito e estou aprendendo até hoje. Eu consigo fazer diferença das coisas, sei que quem pensa, age, reflete
ordena e planeja suas ideias, a vida é muito melhor. Senti também quantas informações que nós tínhamos dado sobre como funcionava a prefeitura, os investimentos, os impostos que eram pagos, que todos nós pagávamos impostos, não só os ricos, que os pobres também contribuíam para os cofres públicos e tinham o direito de decidir sobre esse dinheiro. Hoje a gente tem mais prazer de pagar imposto, né? Porque se vê o retorno, se vê o investimento. O teu dinheiro não está indo para outro lugar, está ficando aqui. E não é uma taxa global, cada caso é um caso, né? O IPTU paga de acordo com a tua casa. Se tu tem um casebre, tu vai pagar uma miséria. Se tu tem um palacete, tu vai pagar de acordo com o lugar que tu mora, né? A partir do momento da gestão do Olívio, Porto Alegre começou a pagar imposto. Pagar IPTU, aquilo deu uma mexida que foi coisa muito séria, né? E o pessoal, no primeiro impacto assim, ficou todo mundo enlouquecido, né? Aí depois foram ficando conscientes que tem que pagar os impostos para ter melhoria. E a melhoria foi aparecendo, né? A gente sai por aí nas cidades, a nossa cidade de Porto Alegre está quase toda asfaltada. Rua que a gente nem imaginava que tivesse asfaltado, hoje está tudo asfaltado, né? Depois veio a vez do Tárcio, a coisa continua, mas já foi bem melhor. Você que trabalha lá vai saber, né? Foi bem melhor o pessoal se conscientizar de pagar o seu imposto. Alrededor de 130.000 habitantes de una ciudad de casi 1.300.000 han participado en el presupuesto participativo desde que el proceso comenzó. Esta experiencia, junto a múltiples otros espacios de participación creados por la administración, foros temáticos, consejos de cultura, de salud, de ciudadanía, consejos contra la discriminación y racismo, han marcado a la gente y eso explica por qué los habitantes de Porto Alegre han elegido por tercera vez consecutiva un alcalde del Partido de los Trabajadores. La contrapropaganda de la televisión y la prensa en manos de los poderosos nada han podido contra esta vivencia democrática práctica. Ha surgido una opinión pública independiente que ya no puede ser manipulada. Eu me sinto feliz, radiante, confiante e me sinto uma cidadã plena, com toda a convicção de que esse lado da democracia participativa é a saída mesmo para o socialismo, para que as pessoas possam dividir as coisas, que elas entendam que não é só delas, é de um todo, é de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade. Uma cidade parece pequena, se comparada